Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou tendo a oportunidade de ministrar esse super curso para a galera que vai fazer o concurso para o cargo de Apoio Administrativo Educacional da SEDUC 2017. Nesta aula, nós iremos abordar especificamente vários assuntos contidos lá na prova de conhecimentos específicos, né? Que nós temos aqui, ó, dois módulos, né? Módulos de noções básicas de saúde e segurança do trabalho e noções básicas de higiene. Seguindo a nossa metodologia nas duas primeiras aulas, o professor está utilizando como referência básica para abordar esses assuntos nada mais e nada menos do que o Manual de Procedimentos de Boas Práticas para o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar, né? Tá certo? Voltando aqui rapidamente, quero explicar uma coisa para vocês. Na primeira parte, nas duas primeiras aulas, nós estudamos a parte teórica. Estudamos a parte teórica deste Manual de Boas Práticas, Manual de Procedimentos. E nesta aula, especificamente, nós vamos trabalhar na totalidade da aula, o assunto procedimentos, que é o POP. O que é o POP? Procedimento Operacional Padrão. É o modelo padronizado como a SEDUC deseja que você execute as tarefas. Então é muito importante, se eu fosse o examinador, eu fosse elaborar alguma questão de prova deste assunto, claro, eu como examinador, eu tenho a obrigação de buscar aqueles documentos oficiais, as normas, os procedimentos, a cultura da estrutura do próprio órgão na qual vou elaborar alguma questão. Então, esse é o pensamento vigente. Quando você estuda com esse pensamento, com esse foco, você está na frente de milhares de pessoas. E o seu estudo fica mais direcionado, o seu estudo fica mais consistente. Então, vem comigo, quero explicar para vocês, né? Depois da aula de ontem, que eu gravei para a galera aí, né, depois da aula de ontem, eu analisei aqui. Vamos analisar comigo. Então, nós temos aqui, no cargo de Apoio Administrativo Educacional, duas disciplinas aqui. Vem comigo aqui. Gente, primeiro bloco, noções básicas de saúde e segurança de trabalho. Qual que é o objeto do nosso estudo? As escolas. Gás de cozinha. Está relacionado o quê? Claro, professor, cozinha. Está aqui. Habilidades manuais no desempenho das tarefas, sequência correta das operações. Aí eu pergunto, professor, quais habilidades, quais tarefas e quais as operações? Gente, seguindo, né, um raciocínio aqui, é da onde? Da cozinha. Tá? Eu estou fazendo eu estou pensando alto e gostaria que vocês pensassem também. Por quê? Para você entender o contexto. Utilização, manuseio e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos eletrodomésticos. Professor, eletrodomésticos, né? Liquidificador é um exemplo. Tá? Então é o seguinte, está relacionado também à cozinha. Então está aqui. Tá? Noções básicas de higiene, claro, tem no ambiente escolar e nós temos também na cozinha, ou seja, na área de nutrição. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados pessoais na alimentação de alimentos. Mais uma coisa a ver com uma cozinha, com a área nutricional, né? Reaproveitamento de alimentos, estocagem de alimentos, conservação e validade dos alimentos. Ou seja, estou querendo provar para vocês que este conteúdo, que este manual de boas práticas atende aí todos esses assuntos direta e indiretamente. Então, se você quer fazer uma boa prova, cara, né? Esses assuntos aqui são assuntos de fácil compreensão, tranquilos. Você tem obrigação, cara. Você tem obrigação de quê? De saber esses assuntos de ponta a ponta. E agora, nós vamos estudar 15 POPs, 15 procedimentos operacionais padrões, que vai o quê? Vai complementar a primeira e a segunda aula, parte da aula. Não adianta. Se você só assistir essa aula dos POPs, você não vai ter o conhecimento necessário
habilidade necessária para pontuar. Você tem que assistir todas essas aulas. Bacana? Fechou? 10, né? Então, essa aqui é a terceira aula. A nossa quarta aula, que eu vou gravar para vocês, vai ser uma aula menor, né? Que vamos tratar sobre higiene pessoal. Higiene pessoal é um assunto importante, inclusive todas as aulas que o professor prepara, eu faço uma gigantesca busca de questões de concursos de todas as bancas, e da banca IBFC encontrei pouquíssimas questões de concurso, porque esse assunto aqui também não é um assunto muito cobrado, né? E nas pesquisas que eu fiz, o assunto higiene pessoal foi constante, então tivemos bastantes questões de higiene pessoal. Então, uma aula de higiene pessoal. Outra aula específica sobre gás de cozinha, tá? Uma aula mais específica, porque sinceridade, o conteúdo que eu achei aqui, eu achei um conteúdo muito superficial, um conteúdo que, como é que eu vou dizer para vocês? Na minha opinião, não deixa o aluno competitivo. Então, fiz um material extra de gás de cozinha para a galera. E, finalmente, para fechar esses 2 módulos com chave de ouro, o professor fez aí um aulão de exercícios para a galera. Então, vem comigo, vamos para a aula. É muito importante o aluno ter essa estratégia de estudo, esse conceito. Então, aqui o manual de procedimentos, de boas práticas, não é isso? Para o setor de alimentação e nutrição escolar. Já acabei de falar para vocês que as 2 emendas estão relacionadas aí com alimentação e nutrição escolar. Mais alimentação do que nutrição, né? Aqui o manual da SEDUC, documento oficial da Secretaria de Estado de Educação, e vamos para os procedimentos operacionais padrões, né? Professor, são quantos procedimentos que nós vamos estudar? Temos aqui 15 procedimentos, né? E tem alguns procedimentos que estão mais relacionados com o edital. Por exemplo, olha só, higienização dos alimentos, armazenamento de gêneros alimentícios, recebimento de alimentação. Gente, todos esses assuntos aqui são tópicos que estão lá na ementa do edital. São mais importantes. Tem outros que não estão diretamente, por exemplo, aqui, ó, dessalga, né? Mas eu tomei como estratégia de aula, como na condição de professor, a seguinte estratégia: nós iremos estudar todos esses POPs aqui. Então, vem comigo, vamos lá. Introdução, né? Os procedimentos operacionais padrões POPs, estão organizados com instruções sequenciais e específicas da manipulação e higiene de alimentos e equipamentos, bem como a frequência desses procedimentos, e dois materiais, necessários para a sua execução. O responsável pela realização dos POPs é o funcionário designado como apoio administrativo educacional em nutrição escolar, que é o manipulador de alimentos das escolas. Então, está aqui. Professor, da onde que surgiu, professor, esse tal de POP, professor? Gente, POP, tá? POP é uma ferramenta da ciência da administração, e aí eu falo com bastante conforto sobre isso, porque eu fui treinado nessas ferramentas. Essa ferramenta da administração, chamada de POP, pertence a um grupo, tá, chamado de gestão da qualidade total. Na gestão da qualidade total, existe gerenciamento pelas diretrizes, que é o GPD, e o gerenciamento da rotina. Então, todas as organizações elas são norteadas pelo gerenciamento das diretrizes e o gerenciamento da rotina. E a principal ferramenta para o gerenciamento da rotina é o POP. O que é o gerenciamento da rotina? O gerenciamento da rotina é aquela rotina diária que toda organização tem a obrigação de fazer e executar. Então, organiza a operação diária, a rotina diária das organizações. E nesse campo de alimentação e nutrição escolar, que está diretamente vinculado ao nosso edital, à nossa ementa, o órgão elaborou aí 15 procedimentos operacionais, que são os POPs, né? Então, o POP é para padronizar, o nome diz, ó, padronizados, né? Ele vai padronizar a operação, e um dos objetivos do POP, da padronização, é muito simples. A escola lá de Sinop, os procedimentos de cozinha devem ser os mesmos procedimentos da escola de Cuiabá, da escola de Rondonópolis, da escola de Barra do Garças e assim por diante.
Então, para isso que serve o POP. Vamos padronizar os procedimentos. Professor, como é que chegou a essa formulação do POP? Com certeza, foi uma construção de inteligência coletiva, uma construção entre diversas pessoas que se reuniram, tem uma metodologia específica para conduzir a elaboração do POP. Então, foi aplicada essa metodologia de condução na construção dos POPs. Uma vez validado o POP, esse POP passa a ser obrigatório, tá certo? Na rotina de todos que ali estão sujeitos à execução dessa tarefa. Feita essa consideração, vamos lá, né? Antes de mais nada, antes de entrar necessariamente aos POP, né? Temos aqui lista de especificações de produtos de limpeza e higienização, tá? Então, nós temos aqui a lista de produtos, né? Só para passar para vocês, eu sempre gosto de passar uma visão do examinador, como é que o examinador pode cobrar isso. Então, nós temos aqui, ó, água sanitária, tá? Preste atenção, né? Temos um cara aqui com um nome estranho, chamado desincrustante, né? Temos outro cara aqui, ó, chamado desengordurante, bacana, ó. Temos outro sujeito aqui, detergente neutro, tem que ser neutro, pegadinha de concurso. Ó, temos esponja multiuso e nós temos esponja metálica e mais alguns itens, né? Professor, por que isso aqui? Cara, você tem que marcar o marca-texto, você tem que colocar o amarelinho aqui. Como é que pode ser uma questão de concurso? Muito simples, ele vai pegar esse comando aqui, ó, da água sanitária, colocar no comando da questão e falar, isso aqui trata de que tipo de produto de limpeza? Aí tem as alternativas, ó, A, B, C, D e E. Professor, assim é assim, as questões da prova de apoio serão fáceis, serão tranquilas, mas você tem que ter o conhecimento básico, senão você não consegue fazer a prova. Acredite em você. Tá? Acredite, às vezes, eu digo isso questão comportamental, nós criamos aí muitas dificuldades. Só que essas dificuldades, na verdade, elas não existem, elas estão aqui. Você tem que enxergar as coisas de maneira fácil. Bacana, então, questão de concurso. Vamos ler aqui? Vem comigo aqui. Os produtos utilizados para limpeza e desinfecção devem ser registrados no Ministério da Saúde e devem ser mantidos em suas embalagens originais, ou quando não devem ser identificados. Tá? Originais, ou quando não devem ser identificados. Então, está aqui para vocês aqui. Então, primeira coisa, né, todos os produtos aqui eles têm que estar registrados no Ministério da Saúde, principalmente na Anvisa, tá? Então, tem que ser autorizado. Então, nós temos aqui, né? Aqui, ó, desinfetante, embalagem, né? Ó, água sanitária. Então, nós temos aqui, né? Aí temos embalagens específicas aqui, ó, com cores diferentes. Temos a bucha. Vem comigo aqui. O que significa água sanitária? Vamos lá. Água sanitária é a água sanitária que nós utilizamos na nossa casa, né? Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2 a 2,5%. Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio com estabilizante, pode ter ação de desinfetante e de uso para a limpeza do ambiente. Então está aqui água sanitária. Uma coisa importante, professor, o que eu tenho que saber? Que a água sanitária é para uso de desinfetante de uso para a limpeza do ambiente. Essa aqui é o objetivo da água sanitária. Tem que saber, tem que dar uma lida nesse cara aqui. Desincrustante, olha aí. Outra coisa importante, nessa nossa caminhada de concurseiro, nós identificamos o seguinte, que o examinador adora nomes difíceis, né? Ele gosta de surpreender o candidato. É claro, eu tenho certeza que muitas pessoas nunca ouviram falar desse nome, ó, desincrustante. O que esse cara é? Esse cara aqui é um produto de limpeza. O que contém esse produto? Produto químico, indicado para remoção de crostas de gorduras em fogões, coifa, exaustores e azulejos, né? Principalmente onde tem bastante gordura, né? Fritura,
existe aquele vapor da gordura, quando ela está escaldante, ela vai acumulando, vai formando uma crosta, não é isso? Você tem várias maneiras de você tirar. Pode ser na buchinha, na espátula, na mão, na unha, mas se você utilizar esse produto químico, ele vai ajudar, vai facilitar bastante na limpeza, né? Outro produto importante, desengordurante, produto líquido, neutro, solúvel em água, com aplicações diversas na lavagem de equipamentos e superfícies em geral, não possui odor, desagradável quando pulverizado. Então, esse aqui é o desengordurante, o nome já diz, né? E vamos lá, detergente neutro, muito importante, nas escolas sempre se utiliza detergente neutro. Produto líquido, neutro, biodegradável, tem que ser biodegradável esse tipo de produto, com aplicações diversas na limpeza geral, equipamentos e utensílios. Esponja multiuso, essa carinha aqui, ó, essa esponjinha amarelinha. A esponja dupla face é composta de espuma de poliometano e fibra sintética abrasiva. E, finalmente, esponja metálica, material em aço inox, utilizado para a limpeza de panelas e fogões, né? Então, isso aqui é a esponja metálica, né? É o famoso Bombril, né? Então, Bombril é a tal da esponja metálica, né? Bombril é uma marca, né? Mas é uma marca aí que todo mundo se conhece, né? Temos mais 3 produtos para a gente terminar, produtos de limpeza: hipoclorito de sódio, desinfetante à base de hipoclorito de sódio, com 2 a 2,5% de cloro ativo, usado na desinfecção de verduras e legumes, possui ação contra bactérias, gram-positivas e gram-negativas, fungos e vírus, né? Hipoclorito de cloro, então é desinfecção de verduras e legumes, né? Professor, o que acontece isso? Eles vão utilizar isso muito na fase do pré-preparo, no pré-preparo, onde vai pegar todos os produtos in natura, e esses produtos têm que ser desinfetados, né? Desinfectados, principalmente principalmente as verduras e os legumes. Professor, como é que ocorre isso? Dentro da cozinha. Lá você vai ter as pias, vão ter umas cubas, né? Essas cubas elas vão ter uma quantidade de água. Tem no rótulo a quantidade, o percentual que você vai aplicar desse produto na água, ele vai se dissolver na água, e depois disso, o que acontece? Você mergulha as verduras e os legumes, fica um determinado tempo, e você retira, pronto, você fez a ação de quê? A ação de desinfecção de verduras e legumes, né? Importante isso, cara, tem que saber essas coisas aí, hein? Sabonete líquido, produto líquido, sem odor, bactericida para o uso de higienização das mãos. Olha só, então você vai utilizar para a higienização das mãos sabonete líquido, tá? Não é detergente, não. Toalha de papel, produto não reciclado, na cor branca, né? Toalha de papel, principalmente para enxugar as mãos e enxugar alguma coisa. Então, nós temos aqui os produtos de limpeza. Professor, e aí? Vou voltar porque eu quero que você passe em concurso público. Esse aqui é um tipo de disciplina que você tem que memorizar. Você tem que gravar. Vamos lá. Bate pronto, rapidão. Quais são os produtos, a lista de produtos de limpeza e higienização? 1. Água sanitária. 2. Desincrustante. 3. Desengordurante. 4. Detergente neutro. 5. Esponja multiuso. Esponja metálico. 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Hipoclorito de sódio. 8. Sabonete líquido. E 10. Toalha de papel. Então tá aí para vocês. São quantos produtos que nós temos? 10. Você tem que colocar no caderninho. Colocar 1, 2, 3. É aí assim que estuda. Tá? Assim que estuda. Por que tem que fazer isso, cara? Para você fixar o conteúdo. Passe em concurso público o aluno que fixa o conteúdo. E você tem que torcer para que esse conteúdo seja cobrado na prova, cara. Por quê? Porque eu vou bater real para você. Eu andei olhando aí o material dos nossos colegas concorrentes. Não tem nada disso. Os caras estão perdidos. E não vou colocar na internet esse vídeo. Vai ser somente para os nossos alunos matriculados. Vamos lá, primeiro POP. Rotina do manipulador de alimentos.
Professor, rotina, ou seja, aquilo que ele vai fazer diariamente. Rotina de quem? Quem vai manipular o alimento, principalmente quem está lá lotado na área de nutrição, na cozinha, que é manipuladora, né? Vamos lá, chega, tem uma rotina, então POP, procedimento operacional padrão. O que ele tem que fazer, como que deve fazer as coisas, como é que deve ser a rotina da pessoa. Primeira, chegando ao trabalho, né? Chegando ao trabalho. Lavar as mãos, vestir o uniforme completo, tá? Uniforme completo, começando pela touca e sucessivamente os outros itens. Parou, olha que coisa importante. Então, primeiro item do uniforme, você tem que colocar a touca, que tem que cobrir toda a cabeça. Depois, né, não, primeiro você lava as mãos, né? Primeiro lavar as mãos, depois a touca. Depois tornar a lavar as mãos, depois que você se vestiu, você colocou o uniforme, você lava as mãos novamente. E os antebraços e o antebraço com sabonete líquido, neutro, inodoro, massageando-os por 15 a 20 segundos. Então, olha aí, né? Então, tempo para lavagem de mãos, ó, 15 a 20 segundos. Marca esse cara aqui, questão de prova. Professor, por que isso, cara? Porque eu já vi várias questões de prova, principalmente na área de educação, principalmente na área de prefeitura, né? E eu já vi o seguinte, várias questões de prova que falam de 10 segundos, que falam 20 segundos, que falam 30 segundos. Então, o tempo para a lavagem das mãos utilizado pela Secretaria de Estado de Educação é de 15 a 20 segundos. Esse aqui é importante, esse cara aqui. Você tem que saber esse tempo aqui. Tá? Secar em papel toalha ou naturalmente, né? Olha que coisa interessante, ó. Secar no papel toalha ou naturalmente, né? Pode, claro. Verificar o cardápio do dia. Selecionar os produtos alimentícios necessários à confecção do cardápio. Fazer o pré-preparo e o preparo das refeições. São duas etapas específicas, né? Pré-preparo é com os produtos crus, né? Você faz a limpeza, a higienização e depois o preparo, onde você vai adicionar os condimentos, né, das refeições. Fazer a distribuição das refeições. O que é a distribuição das refeições? É servir as nossas crianças. Lavar os utensílios e equipamentos utilizados, que é a higienização. Deixar cercar naturalmente os utensílios. Guardar os utensílios e equipamentos e fazer a limpeza do ambiente. Então, essa aqui é a rotina do manipulador, né? Isso tudo fizeram um fluxo aqui, né? Então, primeira coisa, o recebimento dos equipamentos, fluxo de serviço, recebimento dos equipamentos, aqui eu dou da cozinha, recebe os alimentos, armazena os alimentos, depois da armazenagem dos alimentos faz o pré-preparo dos alimentos, o preparo dos alimentos, a cocção. Professor, o que é esse tal de cocção, professor? Vimos na aula anterior. Fala aí em voz alta, quero ver se você sabe. É isso, ó. É o cozimento, né? É o cozimento dos alimentos. Distribuição é onde vai ser servido o alimento. E, finalmente, nós temos a parte da higienização, né? Ou seja, dentro desse fluxo aqui, tá? Esse aqui é um fluxo do serviço. Dentro dessas atividades aqui, em cada atividade dessa aqui, nós vamos ter uma relação detalhada de tarefas, como executar essa atividade. POP 2. Né? Então, o primeiro POP já foi. Vamos para o POP 2. Higienização das mãos dos manipuladores. Né? Cara, papo reto com vocês. Tá? Se eu fosse apostar em uma questão na prova deste assunto, eu apostaria nisso aqui. A higienização das mãos. Por quê? Porque as mãos é tudo. As mãos que você vai preparar o alimento, a mão que ao mesmo tempo efetua a higienização e a limpeza é aquela que contamina. Então, ela tem que estar sempre higienizada. Eu, particularmente, tenho um costume aí de lavar diversas vezes as minhas mãos. Eu faço isso. Eu lavo as minhas mãos toda hora, né? Vamos lá. Primeiro, para uma boa higienização das mãos, devem ser seguidos os passos abaixo. Tá? Molhar as mãos e o antebraço. As mãos e o antebraço, então tem que ser molhado. Usar sabonete líquido bactericida inodoro
durante de 15 a 20 segundos. Olha aqui novamente, tá? O tempo necessário para usar o sabonete. Então, ó, o tempo lá para você aplicar o sabonete, ó, né? Lembra? Ó, nas mãos, né? Ó, é de 15 a 20 segundos. Enxaguar bem as mãos e os antebraços, muito importante isso, você tem que enxaguar bem, porque se você deixar algum pouco de sabonete líquido, você pode provocar uma contaminação química nos alimentos. Secar as mãos com papel toalha não reciclado, né? Então enxugou as mãos, pronto. Observação: pode ser usado sabonete líquido inodoro, bactericida ou sabonete líquido inodoro e produto bactericida, álcool a 70%. Tá? Então, você pode ser utilizado aí um álcool a 70%. Procedimento para o preparo do álcool a 70%. Adicionar 3 partes de álcool de 92,8 INPM. Tá? Agora, papo sério com vocês, né? É muito difícil a gente encontrar um álcool 92,8, né, cara? Eu faço isso porque eu costumava acender meu churrasco com álcool, né? Era rápido, prático, né? E aí, de um tempo para cá, esse álcool 92,8 sumiu do mercado, né? Tá, vamos lá. E uma parte de água, exemplo, 150 ml de água para cada 750 ml de álcool. Então, você tem que fazer essa dosagem a 70%. Por quê? Se você está comprando 92,8, tá? Ele está com uma concentração de álcool acima, né? O que é 92,8? 92,8 significa dizer que a cada 100 ml tem 92,8 ml de álcool e o restante é o quê? De água. Então, a 70% você tem que adicionar mais água. Colocar essa solução em recipiente adequado. Frequência para higienização das mãos. Atenção, quando que você deve higienizar as mãos? Atenção, questão de prova, tá pequenininho. Antes de iniciar as atividades. Sempre, iniciou qualquer atividade, lava as mãos. Primeira coisa, vamos lá. Frequência para higienização das mãos. Né? 1. Antes de iniciar as atividades. 2. Imediatamente após o uso do sanitário. Foi no sanitário, lave-se as mãos. Ao tossir, espirrar ou assoar o nariz, tem que lavar as mãos. Após a manipulação de material contaminado e depois de retirar do lixo. Mexeu no lixo, lave-se as mãos. Antes de tocar em alimentos já preparados. Então, tem um alimento preparado, você vai tocar. Antes de tocar o alimento preparado, você tem que lavar as mãos, né? Antes e após o uso das luvas. Então, vai utilizar as luvas. Nós temos vários tipos de luvas, a gente estudou isso na aula passada. Antes de usar a luva, você tem que lavar as mãos. Depois que usou as luvas, tem que lavar as mãos de novo. Antes de iniciar um novo serviço. Depois de usar qualquer produto químico. Após pegarem dinheiro. Todas as vezes que estiverem suja e em todos os momentos necessários. Então, aqui tem o procedimento da lavagem de mãos. Cabe aqui o professor reforçar, eu quero reforçar para vocês, que lá no ambiente escolar, lá no ambiente da cozinha especificamente, nós temos que ter um lavatório exclusivo para as mãos. E essas mãos não podem ser lavadas e higienizadas aonde o alimento é preparado. Tem que ser diferente. Isso é questão de prova, isso é muito importante. Isso aí eu lembro que, muito bem, na instrução que eu tive, né, da lanchonetezinha que eu tenho, né, a gente recebeu essa instrução e o nosso instrutor ele foi bem claro em relação a isso. Pronto, fechamos aqui. Então, POP 2 trata especificamente de quê? Trata especificamente de lavagem de mãos. POP 3, higienização de equipamentos e utensílios. Né? Todos os equipamentos e utensílios utilizados no preparo do alimento, tá certo? Na produção do alimento, ele tem que ser higienizado e tem que ser limpo. Né? Professor, o que vem a ser um utensílio? Uma faca, um garfo, né? Uma colher, equipamentos, um liquidificador, tá? Um exemplo, né? Todos esses equipamentos e utensílios têm que ser higienizados. Como?
de acordo com o POP 3. Vamos lá. A higienização completa acontecerá fora do horário de produção. Atenção. Então, tem que fazer uma higienização completa, mas fora do horário de produção. O que é o horário de produção? Por exemplo, você vai servir a merenda escolar às 10 horas. Tá? Então, o que acontece? Depois da distribuição do alimento que você vai fazer. Não pode ser durante a produção do alimento. Ou seja, aí tem uma palavra cortada aqui, né? Anteriormente, dos horários que os profissionais não estiverem manipulando os alimentos, a limpeza deve começar pelos lugares mais altos e, por último, o baixo, né? No anexo está disponível uma tabela de periodicidade de higienização dos equipamentos e utensílios. Então, aqui tem a regra lá. Professor, quando que nós temos que higienizar os equipamentos? Está aqui a tabela, né? Periodicidade de higienização das instalações. Então, temos aqui o anexo 1, que são das instalações, e nós temos o anexo 2, que são dos equipamentos e utensílios, né? Vou voltar e vou passar aqui. Por exemplo, olha só. Aqui tem o local das instalações, aí não tem a rotina de higienização. Diária, semanal, quinzenal, mensal e conforme a necessidade. Por exemplo, temos aqui luminárias. As luminárias têm que ser quinzenalmente ou quando necessárias. Interruptores, tem que ser limpos? Tem que ser limpo, né? Quinzenalmente ou quando necessários, né? Tomadas, quinzenalmente também ou quando necessários. Forro e teto, mensalmente ou quando necessários, né? Parede tem que ser limpa toda semana ou quando necessária. Portas, aqui, semanal, aí, Janelas, semanal ou quando necessárias, né? Telas, mensalmente, né? Por que telas? Porque todas as janelas tem que ter aquela tela de mosquito, lembra que a gente falou na aula passada? Bancadas e mesa, todos os dias. Tá? Prateleiras, semanalmente. Piso, todos os dias. Lixeira, todos os dias. Ralos, todos os dias. Caixas de gordura, periodicidade trimestralmente ou conforme a necessidade. Reservatório de água, semestralmente, tá? Ou conforme a necessidade. Está aqui. E aí, prof, cara, isso aqui é muito bom ser cobrado na prova. Tá? Ele vai falar o seguinte, que as luminárias têm que ser limpas todos os meses. Semestralmente? Está errado, é o quê? Quinzenalmente. Olha, então dá para elaborar aqui várias questões de prova em relação a isso aqui. Então, isso aqui são o quê? De acordo com as instalações, as periodicidades de higienização e limpeza das instalações, né? Vamos próximo aqui. Agora, higienização dos utensílios e equipamentos. Mesma coisa, Freezer é um equipamento. Tem que ser limpo toda semana. Refrigerador. Vamos marcar o xizinho para fixar. Freezer, semanalmente. Refrigerador, semanalmente. Fogão, todos os dias. Liquidificador, sempre após o uso. Pegadinha. Eu precisei usar o liquidificador. Usou, limpou. Ah, professor, eu vou precisar usar daqui 30 minutos. Não, você vai ter que... Aí vai ser de novo. Vai pegar limpo, sujou, limpou. Pegadinha, não é todos os dias. Após o uso. Tá? Ah, professor, na minha casa eu não faço isso. Cara, na sua casa você pode fazer do jeito que quiser. O meu objetivo aqui é na prova. Facas, diariamente. Talheres, diariamente. Pratos, diariamente. Canecas, diariamente. Placas de polipropino, diariamente. Panelas, diariamente. Assadeiras, diariamente. Conchas, diariamente. Escumadeira, diariamente, né? Lixeira, diariamente tem que ser limpo, né? Exaustor e coifas, trimestralmente. Coifas, né? Coifas, então, e exaustor, trimestralmente. Então, essa aqui é a periodicidade padronizada pela Secretaria de Estado de Educação para que todas as escolas efetuem essa periodicidade essa periodicidade aí de higienização. Então, nós estamos no quê? No POP da higienização
de equipamentos e utensílios. Colocamos já as periodicidades. Tem mais? Tem. Agora, esse aqui é o maior POP que tem. Agora ele vem detalhando. Nós já vimos a periodicidade da higienização e da limpeza. Agora vem comigo aqui, ó. Freezer e refrigerador. Professor, como é que eu vou limpar e higienizar o freezer? Aqui tem um roteirinho. Você tem que seguir nesta sequência. É sequencial. O examinador pode falar que essa enxaguar com água é a primeira. Não é, tem a sequência. Tem que saber isso também. Estou chamando a atenção. Vamos lá. Frequência semanal. Está lá no POP. Vem comigo. Desligar o equipamento, primeira coisa. Você não pode fazer nenhuma higienização em equipamento ligado, salvo algumas exceções, mas esses aqui não são objeto da exceção. 2. Retirar todos os alimentos e deixar as portas abertas. Limpar a parte de dentro com esponja de fibra sintética, aquela esponjinha amarela. Detergente neutro e água, só. Lavar as partes móveis com esponja de fibra sintética, detergente neutro e água. Limpar as borrachas de vedação, que ali pode estar acumulando várias bactérias, é um foco de contaminação, com esponja de fibra sintética e água sanitária na seguinte diluição. Atenção, 3 colheres de sopa de 24 ml de água sanitária para cada litro de água. Então, 1 litro de água, 3 colheres de quê? De água sanitária. Tá? Porque você tem que passar água sanitária para desinfectar, tá? Porque ali tem não adianta nada, né? Você tem uma geladeira com toda a borracha ali contaminada, vai contaminar todo o alimento, né? Enxaguar com água, retirar o excesso de água com pano próprio. Pronto. Então, aqui é o POP para a limpeza do freezer e do refrigerador. POP para a limpeza, né? Opa, tem mais aqui. Fechar a porta e ligar o aparelho, né? E colocar os alimentos. Pronto. Então, aqui é o POP do quê? Da lavagem do freezer e refrigerador. Agora, do fogão, né? Então, aqui está a geladeira, né? Desculpa, agora aqui é o fogão, né? Está aí o fogão, né? Como é que vai ser a sequência? Vamos lá. Frequência, já sabe, né? Semanalmente, após o uso, né? Usou, tem que lavar, tem que higienizar o fogão. Partes, frequência, após o uso, partes móveis, grelhas e bandejas, ok? Retirar as partes móveis, as grelhas, né? Limpar com esponja de fibra sintética ou esponja metálica, detergente neutro ou, sendo necessário, usar o desincrustante e água. Desincrustantes são aquelas crostas de gordura, né? Mas se você lavar todos os dias, né? Claro que você vai eliminar, não vai ter não vai aparecer as crostas de gordura. Enxaguar e secar. Partes fixas. Então, o fogão tem as partes móveis e as partes fixas, aqueles que não podem ser removidas, né? Limpar com esponja de fibra sintética e ou esponja metálica, umedecida em solução de água detergente. Remover a espuma com pano próprio, úmido e secar, né? Então, tá aí para a galera. Eu falo isso porque na minha casa quando era garoto, adolescente, lá em casa as tarefas eram divididas e eu sempre ficava de limpar o fogão, né? Minha mãe cozinhava, ou no almoço ou na janta, Luizão aqui limpava o fogão, né? Puxa, lembrei disso agora, né? No meio da aula. Faz muito tempo, e faz muito tempo também que eu não limpo um fogão, né? Vou voltar a limpar, hein? Liquidificador industrial. É o quê? É um equipamento. Frequência após o uso. Ok, já sabemos disso. Lavar o copo do liquidificador com água corrente e detergente. Esfregar com esponja de fibra sintética, enxaguar, deixar de molho em solução clorada na diluição de 3 colheres de sopa, 24 ml, e de água sanitária para cada litro de água por 15 minutos. Então, ó, tá? Deixar de molho em solução clorada. Então, você tem que fazer